Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 88 desse super e-book sobre tabela verdade. Esse e-book tem 100 questões, caso você não tenha ele ainda, o link está na descrição do vídeo, é só clicar e baixar. Então vamos para a nossa resolução. Qual das alternativas abaixo corresponde aos valores lógicos omissos, de cima para baixo, da última coluna da tabela verdade abaixo, com V ou F? Então ele quer saber aqui, quais são os valores que a gente vai colocar nessas posições aqui, certo? O que a gente coloca para completar nossa tabela verdade? Para completar nossa tabela verdade, a gente precisa fazer algumas observações e ter alguns conhecimentos. Quais são os conhecimentos que eu preciso ter para resolver esse tipo de questão? O primeiro é construir a tabela verdade completa, que é justamente essa daqui. Eu já vou colocar para adiantar a nossa resolução. Então, aqui eu tenho a tabela verdade do I, tem a tabela verdade do ou, tá? Ou, que é a disjunção exclusiva, do se então, aqui é o se então, e essa daqui é o se e somente se, tá? Somente se é o nosso bicondicional. E o que eu preciso saber além da tabela verdade? A ordem de precedência dos conectivos. A ordem de precedência dos conectivos é como se nós tivéssemos lá na matemática, por exemplo, soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Eles têm uma ordem, uma sequência para a gente seguir. E os conectivos também têm. A ordem de precedência que nós temos é, primeiro a gente faz negações, depois nós fazemos conjunções e disjunções, depois fazemos o condicional e, por último, o bicondicional, tá? Só que antes da ordem de precedência, eu vou ter também o parênteses, o colchetes e as chaves, tá? A gente vai ter que resolver o que estão dentro dos parênteses, colchetes e chaves. Eles são separadores. E sabendo que eles são separadores, olha só que legal. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter toda essa parcela aqui que está dentro de uma chave separada, tá? Dessa outra parcela aqui. Separados aqui por um condicional. E aí eu vou analisar pelo meu condicional. Tenho que estar atento aqui às minhas tabelas verdades para a gente poder fazer análise. No condicional, que é essa tabela verdade aqui, quando eu tenho essa primeira parte falsa, independente do que eu coloco na segunda parte, o resultado lógico é verdadeiro. Então, se a gente fizer essa parte aqui e encontrar o resultado falso, a gente já pode parar e colocar que aqui é verdadeiro direto, tá? E é isso que a gente vai estar observando na hora de resolver a questão, para não perder muito tempo. Se o resultado der verdadeiro do que está aqui dentro dessas chaves, aí sim a gente faz o que está depois. Se não, a gente já pode colocar direto que é verdadeiro, porque uma proposição do tipo condicional, se ela tiver a primeira parte falsa, independente do que você colocar aqui na segunda parte, o resultado lógico é verdadeiro. Então, vamos aplicar agora, tá? Fazendo a aplicação, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho as chaves, aqui eu vou ter o colchetes, vou ter aqui a proposição P e R, certo? Proposição P é verdadeira, proposição R é falsa. Então, vou colocar aqui, dentro do parênteses, verdadeiro e falso. Como ele está dentro de um parênteses, eu já posso resolver agora. Não preciso esperar tudo para poder resolver. Então, eu vou pegar verdadeiro e falso daqui, Verdadeiro e falso é a minha conjunção. Qual é o resultado lógico? Falso. Então, vou vir aqui, vou tirar esse parênteses agora e vou colocar que aqui é falso. Beleza. O que vem depois? Vem um bicondicional. Bicondicional com qual proposição? Proposição que nesse caso aqui, é verdadeira. Então, vou colocar aqui um verdadeiro, vou fechar o colchetes, e aí eu já vou resolver também o que está dentro aqui desse colchetes, porque já dá para ser resolvido. Então, falso, tá? Presta atenção, falso com verdadeiro, olhando aqui no meu bicondicional, vai gerar um resultado lógico falso. Eu vou colocar aqui, falso. Saiu o meu colchetes, não tem mais colchetes, e a única informação que eu tenho, né, de tudo isso aqui, por enquanto, ficou falso. Beleza, agora eu vou fazer o meu bicondicional com o que tiver aqui dentro. O que eu tenho aqui dentro? Proposição Q, que é verdadeira, coloca aqui o Vzinho. Negação da proposição P. Quem é a minha proposição P? Minha proposição P é verdade. Então, a negação de algo que é verdadeiro é uma falsidade. Beleza. Coloquei aqui, verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso lá na minha conjunção fica falso. Substituo isso aqui por falso. E aí, no meu bicondicional, certo? Meu bicondicional, olha só. Eu vou ter falso, certo? De um lado é falso, e do outro lado também é falso. Qual é o resultado lógico que eu vou ter? O resultado lógico que eu vou ter, falso com falso, gera um resultado lógico verdadeiro. Beleza. Se o resultado lógico foi verdadeiro,
Aí eu tenho que continuar. Porque eu preciso saber o que tem do outro lado para saber se vai dar falso ou verdadeiro. Se o que está aqui do outro lado for falso, o resultado lógico é falso. Se o que está aqui do outro lado for verdadeiro, o resultado lógico é verdadeiro. E se o que tiver aqui do outro lado, se isso aqui ficar falso, tá? Se isso aqui ficar falso, automaticamente vai ser a alternativa E. Então vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui, ó. Aqui vai ficar P, proposição P que é verdadeira, ou a negação da proposição R. Negação da proposição R que é falsa é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, vou vir aqui, ó, verdadeiro ou verdadeiro, fica verdadeiro. Beleza? Agora eu vou olhar no condicional, tá? Verdadeiro, então verdadeiro, gera para mim o resultado lógico verdadeiro. Então, nesse caso, fica o Vzinho aqui e eu elimino a letra E. Não é a letra E, vou seguir para o próximo. O próximo, mesmo processo, tá? É só ser paciente que você consegue fazer. E esse tipo de questão aqui, ó, esse tipo de questão é a melhor questão que tem para você treinar tabela verdade. A partir de agora eu vou fazer direto, tá? Vou até apagar isso aqui, ó, vou fazer direto para que você treine essa velocidade também, para não estar olhando direto na tabela verdade. Vou fazer esse aqui ainda olhando a tabela verdade e o próximo eu vou tirar, tá? A tabela verdade para a gente ver como é que vai ficar. Então abre aqui a chave de novo, certo? Abre aqui o colchetes, abre o colchetes, vou ter aqui P e R, agora eu vou estar pegando aqui esses dois valores, certo? Proposição P, verdadeiro, proposição R, falsa. Já faço aqui os dois, ó, verdadeiro e falso, fica falso, sai dos parênteses. Vou fazer agora o bicondicional com a proposição que é uma proposição falsa. Falso e falso aqui no meu bicondicional fica verdadeiro, então já vou colocar aqui verdadeiro. Agora eu vou fazer aqui, ó, o outro bicondicional, que é esse daqui, com essa proposição. Proposição que, falso, e aqui o meu não P, né, no caso, ó, não P vai ser a negação de verdadeiro. Negação de verdadeiro é falso. Então, falso e falso fica falso. Fica falso aqui. E o meu resultado lógico aqui entre esses dois, verdadeiro se e somente se falso, ó, verdadeiro se e somente se falso, é falso também. Então, ó, caiu naquela condição que eu falei. Falso, e o que tiver aqui não importa, se eu tiver um condicional, o resultado lógico é verdadeiro. Eu vou colocar um Vzinho aqui, vou apagar isso aqui agora, vou diminuir aqui algumas coisas para a gente poder treinar isso aqui sem estar olhando. Então, vou tirar a ordem de precedência, vou tirar a tabela verdade e agora sim a gente vai fazer sem estar olhando, tá? Agora a gente vai para o próximo e eu vou fazer até aqui embaixo, tá? Esse daqui eu vou fazer aqui embaixo para a gente ter espaço. Abre as chaves, coloca aqui o colchetes, pega o valor da proposição P, que é falso, falso, e a proposição R, que também é falsa. Já faz aqui os dois, falso e falso fica falso. Agora você vai ter aqui um bicondicional com a proposição que é uma proposição verdadeira, certo? Falso com verdadeiro no bicondicional vai ficar falso. Então, isso aqui é falso, certo? Só que eu vou ter que fazer esse bicondicional agora, tá? Eu fiz até aqui, até o que? Agora eu preciso fazer essa outra parte aqui. Proposição que é uma proposição verdadeira, tá aqui o verdadeiro. Proposição não P vai ficar verdadeiro também, porque a negação de uma proposição falsa torna ela verdadeira. Verdadeiro e verdadeiro, lá na minha conjunção fica verdadeiro. E aí eu fecho a minha chave aqui, ó, com falso, se e somente se verdadeiro, que gera um resultado lógico falso. E aí falso com qualquer coisa, não importa o que vai dar aqui, vai gerar para mim o resultado verdadeiro. Vou fazer o próximo agora, tá? Já tem aqui quase todo mundo verdadeiro, né? Se o outro der verdadeiro, aqui vai ser a letra D. Então vamos novamente, ó, abre a chave, abre o colchete, puxa aqui a proposição P, certo? Eu vou até fechar aqui a nossa chave, para a gente lembrar que vai até aqui. Proposição P, falso. Falso com qualquer coisa, numa conjunção é falso. Então já sei que o que está dentro desse parênteses aqui agora vai ser falso. Vou fazer aqui o bicondicional. Proposição que? O que é a minha proposição que? Ela é falsa. Então, vou ter aqui um bicondicional que é falso. Falso com falso gera para mim um resultado lógico
verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Então, coloca aqui o Vzinho, faz o outro bicondicional, só que agora eu vou pegar aqui, ó, proposição que é falsa. Lembrando que falso e qualquer coisa numa conjunção já gera um resultado lógico falso. Então, você tem que estar alerta a essas coisas para poder ganhar tempo. Verdadeiro, se somente se falso, gera para mim um resultado lógico falso. E aí, falso com qualquer coisa, né? Se todo esse pacote aqui ele ficar falso, não importa o que você vai colocar aqui, porque você tem um condicional, o resultado lógico vai ser verdadeiro. E aí, nesse caso, essa proposição aqui, ó, apresentou todas as linhas da tabela verdade verdadeira. Ela é uma tautologia. Tautologia, certo? Quando todos os valores lógicos da última coluna aqui de uma tabela verdade é verdadeiro, todo mundo é verdadeiro, a gente chama ela de tautológica. E a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra D. Certo? Aqui é a ordem de precedência, aqui é a nossa tabela verdade que foi aplicada. E caso você queira continuar assistindo, fica aí no canal, se inscreve, deixa aí o teu joinha e vamos para a questão 89.